Olá trader, aqui é o professor Norton da Wall Street Invest e hoje análise day trade no dia 20 de junho de 2024. Após a manutenção da taxa de juros do Banco Central Brasileiro, o mini dólar abriu em baixa com gap de baixa e o mini índice abriu com gap de alta. Isso foi dentro do esperado, então o mercado não teve grandes oscilações. E entrando para a região negativa, já o mini dólar entrando para a região positiva, voltando aos próximos aos R$ 5,40. E hoje, várias operações a favor da tendência deram as caras para as operações no dia de hoje. E claro, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de comentar aqui abaixo o que você operou, né? Se você operou no dia de hoje, se você não operou, não operar também operar, quais operações você fez, qual foi a análise que você fez e o que você espera dos próximos dias do mercado, tá certo? Isso é um ponto muito importante que eu leio todos os comentários. E antes um recado super especial para quem é aqui de Curitiba, no dia 22 de junho teremos a nossa palestra presencial, a palestra sobre gestão emocional no day trade. Tá? A palestra presencial totalmente gratuita para quem for de Curitiba e região, o link vai ficar na descrição. E também na semana que vem, 25, 26 e 27, teremos dois cursos. O curso online ao vivo com o professor Massuda e o curso presencial de day trade comigo, professor Norton. Ambos os links estão na descrição do vídeo. Vamos para a nossa análise de hoje. Observando agora, pessoal, o que nós temos hoje. A dica de hoje vai ser como bater a meta nos primeiros 10 minutos do dia. Tá? Como bater a meta nos primeiros 10 minutos de pregão. Claro, nada é 100% assertivo no mercado financeiro, mas existem várias operações que têm, né, um delta positivo, né, um saldo positivo ao longo dos dias, certo? Pessoal, como é que funciona essa estratégia, tá? Ela chama-se Oingo Boingo, tá? É uma estratégia, um nome um pouco peculiar, não é um nome muito comum das pessoas utilizarem em estratégias de mercado, tá? O que nós temos aqui, ó. Como é que funciona essa estratégia, tá? Tem vídeos aqui no canal falando de forma mais aprofundada e mais detalhada, mas eu vou resumir para vocês, tá? Essa é uma operação que funciona praticamente todos os dias no gráfico de 5 minutos no mini índice. No gráfico de 5 minutos para o mini índice, tá? Observe comigo aqui, pessoal. Como é que funciona a estratégia? Ela funciona exclusivamente a partir do segundo candle do dia no gráfico de 5 minutos no índice Bovespa. Se o segundo candle do dia, que é esse aqui, começou às 9h05 e acabou às 9h10, se esse segundo candle, especificamente esse segundo candle aqui, ele romper a mínima do primeiro candle do dia, você vai entrar comprado. Caso o segundo candle do dia tivesse rompido a máxima do primeiro candle do dia, você entraria vendido. E tem que ser obrigatoriamente no segundo candle. Ah, Norton, o terceiro, quarto, esqueça, só amanhã, só no próximo pregão. Tá? Então sempre foque no segundo candle do dia, ok? Então como é que vai funcionar, pessoal? O segundo candle do dia, ele rompeu a mínima do primeiro candle do dia, tá? Então você vai fazer uma operação de compra, aqui é a nossa compra. Deixa eu aumentar o tamanho um pouco da letra aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Então compra. Aqui, ó, compra. Beleza, pessoal. O teu alvo da operação é sempre na VWAP diária, tá? Então eu vou adicionar aqui, ó, a VWAP diária é essa linha branca aqui. O nosso alvo está em cima da VWAP. Hoje foi um alvo bem pequenininho, né? Alvo ou take profit, né? E você configura aqui, ó. Olha só, o nosso alvo aqui é de 150 pontos aproximadamente. O nosso top loss tem que ser no máximo 150 pontos também, que eu daria mais ou menos nesta região aqui. Tá? Então aqui a nossa compra aqui. Stop loss. Aqui dá nosso stop loss. Certo, pessoal? Então, uma operação de 150 pontos, que daria R$30 com um contratinho de mini índice, né? No mesmo candle, praticamente ele já voltou pro nosso ponto de entrada. Não passou quase nada de calor. O mercado veio, comprou outra operação, veio descer um pouquinho. E na hora que rompe, tá? Não adianta você querer esperar o candle, o segundo candle fechar. É na hora do rompimento de mínima. Se cerca o ganso ali. Rompeu a mínima, entra comprado. Rompeu a máxima, entra vendido. Tá oposto, né? Então é oposto, uma operação contra a tendência. Para quem já opera e já tem certa experiência de mercado, pessoal, batata. Tem que fazer preço médio se a operação começa a ir contra, né? Mas tem que ter claro, né? Muita gente me fala para mim, o professor Massuda, que preço médio contra a tendência é o chamado quebra-conta. Qualquer estratégia pode quebrar conta, né? Desde que se você não tiver gerenciamento de risco, qualquer estratégia pode fazer você perder tudo que você tem na conta, tá? Então sempre é bom ter um limite máximo de prejuízo diário. Eu, Norton, o professor Massuda, todo mundo aqui da Wall Street tem um limite máximo diário que pode perder, tá? Isso é um ponto muito importante, tá? Então nós temos aqui uma posição de compra, né? O nosso alvo aqui na VWAP diária, ok, pessoal? Então
Esse foi a nossa primeira operação ao longo do dia. Então, para quem operou com mais de um contrato, foi bem interessante. Quem operou com 5 contratos, por exemplo, deu R$150. Bem sossegado, tá? Outra operação que eu fiz ao longo do dia foi a operação usando as VWAP Bands de praxe, tá? Como hoje não teve notícia durante o pregão, se você acessar aqui, ó, o portal de notícias aqui, ó, hoje temos só alvará de construção. Isso não muda nada, então não serve pra nada pra nós, esquece isso aí. Só importa mesmo decisão de juros, PIB, payroll, data de divulgação dos juros, inflação, isso é que importa. Esse troço aí não importa pra nada, tá? Olha só, pessoal, como é que eu fiz a operação? Eu sempre quando opero com a VWAP Band, sempre sem exceção, utilizo, tá? Sempre sem exceção, utilizo 100 a 150 pontos de alvo. Então era 10h20 da manhã, aí entrei comprado às 10h20 da manhã, alvo de 150 pontos. Ele chegou até a correr um pouco mais, chegou a correr mais uns 150, 160 pontos mais ou menos. Então foi bem tranquilinho uma operação. Quem operou com um contrato, com 2, com 3 e assim por diante, tá? A outra operação que eu fiz ao longo do dia, eu só operei de manhã, porque hoje de tarde eu tava resolvendo os trâmites aqui do evento aqui de sábado, tá? Todos estão convidados, totalmente gratuito. Se inscreva no link na descrição. Aqui, pessoal, 11h30 da manhã, tá? 11h30 da manhã, nós tivemos um martelo invertido. Pra quem não sabe esse padrão, tem aqui um vídeo que eu falo sobre martelo e martelo invertido, padrões de Kendo, justamente neste Kendo aqui, tá? Então é um ponto bem interessante. Então como é que eu fiz, pessoal? Eu esperei o Kendo fechar, e para ser considerado um Kendo martelo invertido, 5 critérios. Primeiro, tem que estar o formato de um martelo de ponta cabeça. Segundo, o pavio superior tem que ter no mínimo o dobro do tamanho do corpo, tá? O corpo tem que ter 55 pontos, e o pavio superior tem 115 pontos, ok? Dentro do limite. Tá, o pavio superior, no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo, no mínimo, tá? Se o pavio superior fosse bem maior, seria melhor ainda, tá? Seria mais forte o padrão. Terceiro critério, não importa a cor dele. Se ele é vermelho, se ele é verde, se ele é branco, se ele é preto. Não interessa a cor do formato do Kendo. Pode ter pavio para baixo? Pode, mas tem que ser irrelevante, justamente como tá aqui agora. Justamente como está aqui, né? Tem que estar assim, ó, né? O pavio inferior desse Kendo tem que estar irrelevante. E último e não menos importante, esse Kendo não pode estar simplesmente jogado no teu gráfico. Ele tem que estar obrigatoriamente numa região que a gente costuma chamar de resistência, que é uma região de teto, onde o preço ele vai subindo, chega nessa região e retorna. E chama-se de região de resistência, porque tem essas movimentações aqui, tá? Então nós temos essa região de resistência aqui, a tua entrada é vendida quando fechar o Kendo. Sempre, sem exceção, como eu sempre gosto de salientar, sempre espere fechar o candle, sempre espere fechar o candle, tá? O teu stop loss um pouquinho acima da máxima do que no martelo invertido, calcula quantos pontos de stop loss, 250 pontos, alvo no mínimo 250 pontos de ganho também, tá? Então você deixar aqui, eu deixar aqui meu stop loss. Então hoje foi uma correria aqui durante a tarde, pessoal, não consegui nem operar as operações ao longo do dia de tarde, tá? Tava concentrado tudo no evento que vai ter aqui, então deixar tudo bem aliado para todos vocês que vão vir aqui, né? Para conseguir participar do evento perfeito, tá? E aqui a nossa venda e aqui o nosso alvo da operação, né? Então mesmo assim, né, pessoal, com tudo coisa, a gente continua operando, tá certo? Então essa foi a terceira operação que eu fiz ao longo do dia no mini índice. Já para quem fez operações no mini dólar, tá? Hoje o mercado foi movimento de tendência de alta. Eu não operei o mini dólar hoje, tá? Eu deixei a operação ali rolar, eu tô vendido já há um tempo já. Quando ele bateu 5,45, eu entrei um contratinho vendido, tá? Quando ele vai subindo aos pouquinhos, eu vou fazendo preço médio contra e vou fazendo swing trade e vou deixando a operação rolar ali, tá? Então hoje deu uma leve subida ali, tá praticamente no 0 a 0 ali. Tá bom, pessoal? Então hoje sem muitas operações a favor de movimento de baixa, mas quem operou a favor da tendência hoje, usando cruzamento de médias móveis 9 e 9, ambas exponenciais e uma delas deslocada, deu uma entrada bem interessante. Quem viu a análise viu como eu faço as médias móveis deslocadas, ok, pessoal? Isso é um ponto bem interessante também. Outra coisa que eu sempre gosto de salientar o pessoal que gosta de operar mini dólar é sempre acompanhar o DI. Tá? O DI é o juros futuro. Esse, por exemplo, é o DI 1F28, que é o vencimento para janeiro de 2028. Quanto que o mercado acha que a taxa de juros do Brasil vai estar em 2028? Há uma precificação de 11,8%. Até ontem era de 12%. Tá? E 2035 também você pode acompanhar. E o dólar, pessoal, mini dólar e os juros, eles andam muito parecidos, tá? Porque acontece, se sobe muito os juros, pessoal, aqui no Brasil, né? Atrai muito dinheiro. Tá?
e consequentemente você começa a investir e tudo mais, né? Então você tem esses movimentos econômicos que acabam acontecendo e consequentemente faz o movimento do dólar ter movimentos a favores também, tá? Então é muito parecida a movimentação do DI com o dólar, tá? Então mini dólar aqui. E para quem gosta de operações, eu sempre dou as dicas, né, pessoal? Você pode utilizar para fazer operações swing trade, por exemplo, a Petrobras subindo 1,77 e a Vale subindo 0,82 e o índice Bovespa em queda. Então, por mais que a Vale e a Petrobras estão em alta, ambas, o mini índice está em queda. Justamente pela questão financeira, questão fiscal do Brasil, tá? Que o pessoal estrangeiro principalmente começou a tirar dinheiro aqui do Brasil, tá? E aqui quando for em Market Report, aqui na parte superior da minha plataforma do Profit, aqui em cima, pessoal, aqui em Market Report, eu consigo ver as principais notícias, tá? E também aqui embaixo consigo ver o preço do minério de ferro de Dalian, da Bolsa da China subindo 0,55 e o petróleo WTI subindo 0,77, tá? Então esses são os dois principais commodities que afetam as ações, tanto as ações da Vale, o minério de ferro, quanto o petróleo WTI, que é negociado lá na Bolsa dos Estados Unidos. E o Brent, que é negociado lá na Inglaterra, ambos em alta, consequentemente puxando a Petrobras e a Vale em alta respectivamente também, tá? E uma outra dica que eu dou pra vocês, pessoal, que é uma coisa muito interessante se você conseguir analisar, tá? Pra quem gosta de fazer o chamado tape reading. Clicando no botão direito do fundo gráfico, eu vou aqui em livro visual. O que é esse livro visual, pessoal? Você consegue observar que ele tem algumas ferramentas aqui no canto direito, né? Umas barrinhas aqui de forma horizontais, né? Você vê que temos em vermelho e em azul. Em vermelho ele mostra as operações de venda. Em azul ele mostra as operações de compra, tá? Então, você vê que existem algumas regiões em que há mais lotes de venda. Ou seja, são regiões importantes do gráfico, aonde podem se formar regiões de resistência. Então, se você observar aqui no 129.500 aqui, ó, claro, essa ordem é uma intenção, não é uma obrigação. A pessoa pode tirar, o banco pode tirar essa ordem a hora que ele quiser. Tá? Mas se você observar, é um que se destaca. Ou seja, se o preço começar a subir e chegar próximo a essa região dos 122.505, 122.500, o preço ele tende a formar a região de resistência e voltar a cair. Ou fazer um pullback, alguma coisa assim. Então, para você que procura fazer operações, vamos supor, se comprou agora e quer deixar um alvo, deixaria um alvo próximo a essa região, por quem gosta de analisar essas regiões de cenários e tudo mais. Tem um vídeo um pouco mais completo que eu falo aqui, ó, sobre a questão do livro visual, que é uma coisa que eu acho que é importante todo trader entender pelo menos um pouquinho para dar um pouco mais de credibilidade nas entradas, tá? Pessoal, agora já analisando aqui, ó, o que nós temos aqui, pessoal, analisando o mercado internacional, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos hoje o mercado internacional, tá? Que eu gosto muito de operar o índice SP500, eu estou utilizando aqui a plataforma do TradingView, vinculada à corretora da Pepperstone, tá? Que é a minha corretora de confiança, corretora que eu uso para fazer meus trades. Se você ver, fiz várias lives falando das funcionalidades. Se você clicar aqui no canal Street, você consegue ver melhor sobre a plataforma, sobre a questão de investimentos. O link está na descrição desse vídeo para você conseguir ter acesso à plataforma TradingView e à plataforma nova deles, tá? Que é essa plataforma nova deles, a WebTrader, né? Que é a plataforma web, que você acessa pelo próprio portal deles ali. E você pode testar na conta demo também, tá? E aqui você consegue fazer operações nos índices internacionais. Olha só o que nós temos aqui. Nós temos o índice SP500, tá, pessoal? Esse é um ativo que ele anda em conjunto com o mini índice. Na verdade, o mini índice tenta imitar ele. O mini índice tenta seguir, tá, o SP500. Tá? Porque o SP500 que movimenta o mundo, né, pessoal? Então você vê que a bolsa americana hoje, o índice SP500, ele vem no movimento de queda. Ele começou o dia de hoje, quinta-feira, às 9 da manhã, ele veio caindo. Então isso puxou a bolsa brasileira para baixo, tá? Vários outros fatores, mas isso foi um dos principais fatores. E a bolsa americana, ela tá meio que lateralizada, não tá no movimento de queda mesmo. Depois de bater a máxima histórica nos últimos dias, pessoal, inclusive, na verdade, hoje, ele bateu novamente uma máxima histórica depois do feriado de ontem. 5.520 pontos. Essa foi a movimentação, 5.520 pontos. Olha só o tamanho da movimentação, né, pessoal? Hoje, quem operou de madrugada, 4 horas da manhã, que foi a abertura do mercado de Londres ali, ó, até tem um indicador que eu uso, que é o ICT Zones. É um indicador bem interessante, que ele mostra, pessoal, as nossas entradas, tá? Então, olha só. Aqui ele mostra o horário de Londres e aqui mostra a abertura do horário da Bolsa dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, tem outro site também que é o Market 24H Clock. Esse site aqui, pessoal,
é um site que mostra o relógio mundial das bolsas, né? Das bolsas oficiais do mundo. Então, na hora que eu tô gravando esse vídeo, está bem próximo ao fechamento do mercado. Então, das 17 horas em Brasília até 21 horas, é um horário meio ruim, sabe, pessoal? De operar, tem baixa liquidez, o spread é alto, não é um horário bom de você operar. Tá? Mas a partir das 4 horas da manhã, meia-noite, começa a aumentar um pouco a liquidez, aí começa a pegar aquelas grandes movimentações, né? Inclusive, quem fez a operação usando martelo invertido, igual eu fiz hoje no mini índice, hoje no SP500, pegou todo esse movimento de baixa aqui. Claro, você nunca sabe até onde o mercado vai, né? Mas quem fez um scalpzinho ali foi interessante. E como é que funciona esse indicador, pessoal? Esse indicador aqui, ó, ele mede, né? Ele chama as questões do pivô. Cada vez que fecha o mercado, tá? Seja Londres ou Nova York, ele forma essas linhas em paralelo aqui, ó. Essas linhas horizontais. Se você observar, ele forma duas linhas em paralelo. Caso o mercado rompa a mínima, né? Rompa a linha inferior, indica uma operação de venda. Então hoje às 9h30 da manhã, indicou uma operação de venda usando pivô, que a própria ferramenta calcula pra gente, tá? Quem entrou vendido, stop loss ali em cima, um pouquinho acima da máxima da entrada superior, né? Então, a entrada é nesse momento aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Nossa venda é aqui, com base no pivô, tá? Nossa venda com base no pivô justamente nessa região. O stop loss tá aqui em cima também. Stop loss aqui. Tá? E calcula, nesse caso, um stop loss de 16 pontos, né? Então o alvo tem que ser no mínimo 16 pontos. Daria mais ou menos 5.490. Daria próximo a esta região aqui. Gain, take profit ou alvo. Aqui, ó. Essa região aqui. Então você vê que é uma operação, né, bem nesse ponto, com essa linha horizontal que ele fez aqui, ó, em Nova York, aqui, ó. Nesse pivô. O que seria a tua saída? Inclusive, quem entrou vendido também, usando novamente o pivô, se zerou a operação aqui, ó. Quem entrou vendido novamente usando o pivô, pegou o movimento de baixa de novo. Olha só que pancada que deu. Duas pegadas hoje. Quem operou no SP500 hoje deu pelo menos 3 entradas hoje. Tá? A única que eu peguei foi aqui, ó, logo pela manhã, que eu entrei vendendo nesse rompimento de pivô aqui de mínima aqui. Que era 5.504. Tá? Tem um vídeo que eu falo exclusivamente sobre ICT que os zones, tá? Tem um card aqui que eu vejo que é o melhor indicador para trader que tá operando no mercado internacional. É muito bom, muito bom. É muito acima do normal, pessoal. Ele já calcula tudo pra gente, pinta quais são os horários com menores spreads, é de graça, não precisa pagar nada, né? Só pelo TradingView que tem essa disponibilidade desse indicador aqui. Tá certo, pessoal? Então é bem interessante essa questão aqui. Então essa foi a análise do dia de hoje. O que poderíamos esperar da manhã? Amanhã muda o código do SP500 e, consequentemente, amanhã tende, não é uma obrigação, a ficar um mercado bem agitado. Se o mercado fica bem agitado amanhã, no mercado americano tende a agitar bastante o mercado brasileiro. Então, por isso que o mercado tá meio paradão hoje. O pessoal tá se conservando para tentar fechar as posições a partir de amanhã. Tá certo? E se você operou no dia de hoje, comenta aqui abaixo. Comente nos comentários, que eu tenho certeza que eu vou ler todos os comentários e responder vocês que você operou, como você operou e assim por diante. Segue os links na descrição do meu telefone para entrar em contato sobre nossos treinamentos exclusivos da semana que vem comigo, professor Norton, e com o professor Massuda online, tá? Comigo presencial e com ele online. E claro, né, pessoal, nosso convite para o evento sábado, dia 22 de junho, presencial aqui no Wall Street, totalmente gratuito. Um abraço, juízo, bons trades e até amanhã.